Olá, pais e mães que oram, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos falando sobre a tábua da palavra, Efésios 4, verso 3, que faz parte do capítulo 3, que é Construindo Pontes. O texto-chave do Construindo Pontes é: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Malaquias 4, 6. Hoje o texto, então, Efésios 4:3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto é de César Roberto Pinheiro. O capítulo 4 da Carta aos Efésios foi escrito com o objetivo de orientar aquela comunidade a lutar pela unidade do corpo de Cristo. Então, Paulo escreve à igreja de Éfeso, a Carta aos Efésios, visando então orientando a comunidade a lutar pela unidade do corpo de Cristo. Como forma de enfatizar a necessidade dessa comunhão, Paulo usa a expressão grega sundesmos. Sundesmos pode ser aquilo com o que se amarra, atadura ou laço. Também pode significar os ligamentos pelos quais os membros do corpo humano são unidos, e ainda podemos traduzir por aquilo que é amarrado junto. Chama a atenção a expressão esforçando-vos. A unidade é algo que se alcança com esforço, com persistência. No mundo contemporâneo, onde as relações são mediadas pelas redes sociais, onde a tirania do urgente tem roubado o nosso tempo, onde o consumo tornou-se a solução para a ansiedade, as famílias têm sido roubadas em sua unidade. Não há mais tempo para a comunhão, para estar juntos. Aquela visão da família em torno da mesa, compartilhando o seu dia, dando graças pelo alimento, foi substituída pelos bilhetes fixados na geladeira, pela janta aquecida no forno de micro-ondas e pelo bom dia no celular em meio ao trânsito no vagão do metrô. Paulo nos desafia ao esforço pela comunhão em nossa casa. Se existe algo que pode gerar laços entre pais e filhos, é a palavra de Deus. Precisamos redescobrir a disciplina devocional como família em torno da palavra. Do contrário, estaremos sujeitos à desintegração do nosso lar. Veja a ilustração abaixo. Conta-se que um menino foi nadar em um rio turbulento. Não conseguindo enfrentar as correntezas, começou a gritar por socorro. Uma multidão se aglomerou às margens do rio. Alguém que conhecia as correntezas daquele rio amarrou à sua cintura uma corda e, jogando a outra extremidade em direção à multidão, gritou: eu vou buscá-lo, segurem a corda. Mergulhando nas águas revoltas do rio, nadou em direção ao menino. A multidão observava apavorada. Quando, afinal, a pessoa conseguiu agarrar a criança, houve um grande alívio por parte da multidão. Puxem a corda, ele gritou, o jovem herói exausto. Para o horror de todos, viram que ninguém havia segurado a corda. Cada um pensou que o outro iria fazê-lo. Nossos filhos e filhas estão sujeitos às águas revoltas do mundo contemporâneo. Para nos lançarmos no resgate daqueles que estão sendo tragados, precisamos estar presos à palavra de Deus. Do contrário, seremos levados pelas correntezas da vida também. Dinâmica de oração. Reúna toda a família para um tempo de oração. Corte pedaços de barbante de acordo com a idade da pessoa. O membro mais novo terá o pedaço menor e o mais idoso o pedaço maior. Sugira que o mais jovem apresente seus motivos de oração e, em seguida, amarre seu pedaço de barbante ao do próximo, que apresentará também o seu pedido, e assim sucessivamente, até concluir com a pessoa mais idosa. Ao final, coloque uma das pontas dentro da Bíblia e o restante ficará segurando o barbante. Antes de orar, enfatize o barbante todo ligado como sinal da unidade gerada a partir da palavra. Os nós simbolizam os momentos de rompimento, de crise, que deixam suas marcas, mas que, quando confrontados com a palavra, nos aproximam novamente. O detalhe interessante: ter um momento de oração uns pelos outros. A gente precisa mesmo se esforçar para ter comunhão em família. É bem difícil. Durante toda a Bíblia, quando se fala de unidade, fala também que da dificuldade, que a gente precisa se esforçar para ter unidade.
E o esforço é de toda a família, mas os pais e mães precisam não apenas orar pela unidade de seus filhos, mas promover a unidade de seus filhos, com oração, com a palavra e com testemunhos, orando junto por coisas específicas. Você sabe o que seu filho gostaria que você orasse por ele? Você já perguntou qual é a dificuldade dele? Coloque no quadro mesmo a dificuldade dele, a oração, para que depois vocês possam agradecer e testemunhar sobre isso. Promova a comunhão dentro da sua casa. Para mim, quero encerrar esse momento dizendo assim: a cruz é o símbolo de um cristão completo, porque a cruz ela completou o ciclo para que nós pudéssemos ter comunhão perfeita com Deus. Então a cruz ela nos mostra como ser um cristão completo e verdadeiro. Como? A haste vertical, ela simboliza a nossa comunhão com Deus, intimidade com Deus e também intimidade e Deus falando conosco, a palavra. Então, assim, oração, nós falamos com Deus, o Senhor fala conosco através da palavra. Então, essa haste é comunhão e palavra de Deus. Essa haste que é da cruz é comunhão e testemunho, é a nossa vida com o nosso próximo. Não existe um cristão completo que tenha só comunhão com Deus e fala não quero comunhão com as pessoas. Isso não existe. Se você olhar para Jesus, Jesus tinha comunhão com Deus, mas tinha comunhão com as pessoas. A igreja primitiva diz que a igreja crescia por causa que eles eram simpáticos, porque a simpatia do povo trazia eles para perto. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, porque às vezes nós enfatizamos muito oração, jejum, palavra e esquecemos que nós vivemos com pessoas, né? E precisamos ter comunhão com essas pessoas e testemunhar para essas pessoas. Então, amor a Deus e amor ao próximo faz-nos sermos um cristão completo. Então, fica isso no seu coração. A tábua da palavra, e nós estamos falando sobre construir pontes, ela fala exatamente isso, que a gente precisa promover e nos esforçar, segundo o texto de Efésios, a gente precisa se esforçar diligentemente. São duas palavras que reforçam uma outra. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, seja um promotor, seja aquele que promova a paz na sua casa, seja aquele que promova a unidade da sua casa. Cuidado com suas palavras. Às vezes, as suas palavras separam as pessoas, os seus atos separam as pessoas, né? E promova, então, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da sua família, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. Sabemos que a unidade ela não é fácil de se conseguir. Por isso, o Paulo fala aos Efésios que é para se esforçar diligentemente. Queremos fazer isso, ó Pai. Queremos nos esforçar, Senhor, para termos unidade uns com os outros, unidade contigo, intimidade contigo. Nos abençoa, nos guarda, colocamos os nossos filhos, colocamos as nossas famílias nas suas mãos, Senhor. Tu és o nosso Deus. E sabemos, ó Pai, que o Senhor converte o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Estamos prontos, estamos com o coração aberto para que o Senhor promova a unidade na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana.